O Homem que Escutava as Abelhas, um livro escrito por Christy Lefteri. Nuri cria abelhas. Sua esposa, Afra, é uma artista visual. Eles levam uma vida simples, mas plena de afeto, entre familiares e amigos, na bela cidade síria de Alepo. Até que o impensável acontece. Quando tudo o que importa é dizimado pela guerra, eles são forçados a fugir. Mas o que Afra teve de presenciar foi tão terrível que acabou por cegá-la. E é assim que eles devem embarcar em uma viagem perigosa pela Turquia e pela Grécia em direção a um futuro incerto no Reino Unido. No caminho, repleto de provações, Nuri se ampara no fato de que Mustafa, seu primo e sócio, espera por eles na cidade inglesa de Yorkshire, onde ele fundou um apiário e vem ensinando outros refugiados a criar abelhas. Comovente, poderoso, apaixonante e escrito com maestria, O Homem que Escutava as Abelhas é um testemunho do triunfo do espírito humano. É o tipo de livro que nos lembra do poder de contar histórias. Capítulo 4. Tem um morador novo no B&B. Seus ombros são tão acentuados e suas costas tão curvas que quando ele se senta na cadeira, encurvado, parece ter asas debaixo da camiseta. Está conversando com o marroquino, e os dois tentam se comunicar numa língua que não conhecem muito bem. O marroquino parece gostar do rapaz. Seu nome é Diomande e ele vem da Costa do Marfim. De tempos em tempos, ele olha para mim enquanto fala, mas não demonstra estar prestando atenção. A abelha continua viva. Localizei-a no jardim, empoleirada na mesma flor onde a deixei. Mais uma vez, atraí-a para minha mão e trouxe-a comigo para a sala de visitas, e agora ela se arrasta pelo meu braço. Na maior parte do tempo, meus olhos estão fixos nas portas do pátio. Foco no reflexo de Diomande, e nas sombras salpicadas das árvores atrás dele. Eu estava trabalhando no Gabão, Diomande está contando, e me disseram que eu deveria ir para a Líbia, que ali existem muitas oportunidades. Meu amigo diz que houve uma guerra ali, mas que agora está seguro, então decido ir e conseguir um bom trabalho. Pago 15.000 francos CFA 12 para ir de carro 8 dias pelo deserto, mas fui capturado e posto na prisão. Ele fala com os cotovelos nos joelhos, e enquanto se mexe, suas omoplatas sobem, e acho que talvez suas asas se abram. Ele é muito alto e muito magro, com joelhos altos, de modo que está dobrado sobre si mesmo. A gente ia 3 dias sem comida, ele continua. Só talvez um pouco de pão e água, para muitos de nós dividir. Eles bateram na gente o tempo todo. Não sei quem eram, mas então eles querem 200.000 CFA pela minha liberdade. Ligo para minha família, mas dinheiro nunca veio. Ele ajusta sua posição agora, e pousa os longos dedos marrons sobre os joelhos. Viro as costas para seu reflexo, e dou uma boa olhada nele, na maneira como os nós dos seus dedos se destacam e seus olhos se salientam. Não há carne nesse rapaz. É como se ele tivesse sido comido pelas aves. Parece um cadáver ou um prédio bombardeado. Ele flagra meu olhar, seguro por um momento, e depois olha para o teto, para a lâmpada exposta. Então, como foi que você escapou, Gezer? Pergunta o marroquino, impaciente por ouvir o resto. Depois de 3 meses a milícia rival invadiu a prisão e soltou todos os reféns. Eu estava livre. Caminhei até Trípoli, onde encontrei meu amigo e consegui trabalho. Fico feliz por você, diz o marroquino. Mas patrão novo não paga eu, e quando pergunto pelo dinheiro ele diz que vai me matar. Quero voltar para o Gabão, mas não tem como, então entro num barco de atravessadores para cruzar o Mediterrâneo. O marroquino recosta-se na poltrona, então, e acompanha o olhar do rapaz até a lâmpada no teto. Você chegou até aqui. Como? É uma longa história, Diomande diz. Mas não diz mais nada. Parece cansado agora, e provavelmente notando isso, o marroquino dá um tapinha no joelho do rapaz e muda de assunto, contando-lhe sobre os costumes estranhos do povo daqui. Eles usam tênis com ternos. Quem usa isso junto? E usam roupas de dormir ao ar livre. Por quê? É agasalho, Diomande diz, apontando para o seu. Geralmente, o velho está de pijama nesta hora da noite, mas durante o dia ele veste um velho terno azul acinzentado e gravata. Espero até eles irem para a cama e saio para o jardim, onde coloco a abelha de volta na flor. O som do trânsito é suave e sopra uma brisa, movendo as folhas. O sensor não me detectou, e a escuridão é tranquilizante. A lua está cheia e alta no céu, e é quando sinto alguém parado atrás de mim. Ao me virar, Mohamed está sentado no chão, brincando com a bolinha de gude, rolando-a nas rachaduras do cimento. Ao lado dele há uma minhoca deslizando para dentro de uma poça. Ele olha para mim. Tio Nuri, diz, estou ganhando da minhoca. O nome dela é Habib. Quer dar um oi pro Habib? Ele pega a minhoca e levanta-a para que eu a veja. O que está fazendo aqui? Pergunto. Vim procurar a chave porque quero sair. Que chave? Pergunto. Acho que ela está naquela árvore. Está pendurada ali, mas não sei qual. Viro-me e vejo que tem mais de uma centena de chaves douradas, penduradas na árvore. Elas giram com a brisa, e reluzem ao luar. Você pega ela para mim, tio Nuri? Ele diz. Porque não consigo alcançar, e Habib está ficando cansado. Olho para Habib, suspenso nos seus dedos. Claro, respondo.
Mas como sei que chave você quer? Pegue todas elas e então a gente tenta até achar uma que encaixe. Entro na cozinha e pego uma tigela. Mohamed espera pacientemente que eu volte, e então começo a pegar as chaves da árvore. Tem uma escada no jardim, e uso-a para pegar as que estão nos galhos mais altos. Logo a tigela está quase cheia e verifico 2 vezes para ter certeza de que não sobrou nenhuma chave. Quando me viro, segurando a tigela, Mohamed já não está lá. A minhoca está entrando na poça. Levo a tigela para dentro e subo com ela para meu quarto, onde a coloco na mesa de cabeceira do lado de Afra, ao lado da bolinha de gude. Tomo muito cuidado para não acordá-la. Deito-me ao seu lado. Ela está de frente para mim, os olhos fechados e as mãos enfiadas debaixo do rosto. Sei que dorme profundamente porque sua respiração está lenta e profunda. Viro-me para o outro lado e olho no escuro porque não consigo fechar os olhos. Penso no nosso tempo e Istambul, foi onde conheci Mohamed. Do outro lado do rio Azia havia uma cerca de arame farpado com um buraco de cerca de 2 metros de diâmetro, como uma boca aberta. As pessoas jogavam seus pertences por sobre a cerca, e passavam as crianças pelo buraco. Ainda estava escuro e os atravessadores nos disseram para deitarmos de bruços e rastejar pela terra plana de solo empoeirado e samambaias. Uma vez na Turquia, caminhamos pelo que pareceu ser uns 150 quilômetros, por plantações de trigo e cevada. Fazia silêncio. Afra segurava no meu braço e tremia, porque o frio era insuportável. Fazia cerca de meia hora que caminhávamos, quando, à distância, vimos uma criança correr para a rua, uma silhueta contra o sol. Ela acenava para alguém, e depois disparou em direção a algumas casas. Aproximamo-nos de uma aldeia, pequenas casas de madeira com sacadas e venezianas abertas, pessoas olhando pela janela, outras saindo de suas casas, parando ao lado da estrada, os olhos arregalados de surpresa, como se estivessem vendo um circo itinerante. Havia uma longa mesa com copos de plástico e jarras de água. Paramos e bebemos, e mulheres da aldeia trouxeram cobertores. Elas nos deram pão e cerejas e sacolinhas com nozes, depois se afastaram e nos viram ir embora. Depois percebi que a expressão que eu tinha confundido como sendo de surpresa na verdade era de medo, e me imaginei trocando de lugar com elas, vendo centenas de pessoas alquebradas pela guerra dirigindo-se a um futuro incerto. Andamos por mais 1 hora, no mínimo, e o vento ficou mais forte, empurrando-nos para trás. Então, houve um súbito cheiro de esgoto e nos vimos num campo aberto. Havia tendas por toda parte e pessoas dormindo em cobertores, em meio ao lixo. Encontrei um espaço debaixo de algumas árvores. Havia uma espécie de silêncio ali que me era desconhecido. Na Síria, o silêncio continha perigo, podia ser rompido a qualquer momento por uma granada, pelo som de tiroteio, ou pelos passos pesados dos soldados. Em algum lugar à distância, na direção da Síria, a terra ribombava. O vento soprou das montanhas, trazendo o cheiro de neve. Eu tinha uma imagem na minha mente, o brilho branco do Jabal al-Shaikh, a primeira neve que já vi, muitos anos atrás, a Síria à esquerda e o Líbano à direita, as fronteiras definidas pela cordilheira e o mar bem abaixo. Tínhamos colocado um melão no rio, e ele rachara com o frio. Minha mãe mordia a fruta verde congelada. O que estávamos fazendo ali, no topo do mundo? Um homem perto de mim disse: quando você pertence a alguém e eles se vão, quem é você? O homem parecia desfigurado, rosto sujo, cabelo despenteado. Tinha manchas na calça e fedia a urina. Havia sons na escuridão, como gritos de animais, e pensei que podia sentir a podridão da morte. Esse homem deu-nos uma garrafa de água e me disse para sentar sobre ela por um tempo, para aquecê-la, antes de bebermos. A noite veio e se foi e o sol nasceu. Havia comida no chão e um novo cobertor. Alguém tinha trazido pão duro, banana e queijo. Afra comeu e depois adormeceu novamente, com a cabeça no meu ombro. De onde vocês são? O homem perguntou. Alepo. E você? Do norte da Síria. Mas não disse de onde. Ele tirou o último cigarro de um maço e acendeu. Fumou lentamente, olhando para a terra árida. Devia ter sido um homem forte, mas agora não havia carne nele. Qual é o seu nome? Perguntai. Perdi minha filha e minha esposa, ele disse, deixando a bituca do seu cigarro cair no chão. E foi tudo o que ele disse a respeito, numa voz monocórdica, inexpressiva. Mas então, pareceu se lembrar de alguma coisa. Algumas pessoas, o disse, por fim, depois de uma longa pausa. Algumas pessoas já estão aqui há um mês. Seria melhor evitar as autoridades e encontrar um atravessador. Eu tenho um pouco de dinheiro. Ele olhou para mim, esperançoso, para ver o que eu diria. Você sabe como? Perguntai. Conversei com algumas pessoas, e tem um ônibus que pode levar a gente até a próxima cidade, e de lá podemos encontrar um atravessador. Vi pessoas irem e não voltarem. Não quero tentar sozinho. Quando concordei em ir com ele, me disse que seu nome era Elias. Pelo resto daquele dia, Elias teve uma missão. Falou com algumas pessoas, fazendo chamadas pelo meu celular, que só tinha um restinho de bateria. À tarde, ele tinha arrumado um encontro de nós 3 com um atravessador, na cidade próxima, e de lá iríamos para Istambul. Foi estranho pensar em como tinha sido fácil combinar, que existia um sistema organizado para aqueles dentre nós com sorte suficiente para poder arcar com aquilo. No dia seguinte, fomos até a rodoviária e pegamos o ônibus para a cidade mais próxima. Lá, encontramo-nos com o atravessador, um homem baixo, asmático, com olhos que se agitavam ao redor, como moscas. Ele nos levou até Istambul em seu carro. Ao chegarmos, Elias estava sempre grudado em mim. As construções na cidade eram altas e luminosas, velhas e novas, reunidas ao redor do Bósforo, onde o Mar de Mármara encontra o Mar Negro.
Eu tinha me esquecido de que as construções ainda podiam se manter em pé, que havia todo um mundo lá fora que não tinha sido destruído como Alepo. À noite, dormimos no chão do apartamento do atravessador. Havia 2 quartos, um para as mulheres e o outro para os homens. No meu quarto, havia um retrato na parede de uma família que tinha vivido ali antes. A fotografia estava quase branca do sol, e me perguntei quem seriam e para onde teriam ido. A noite estava fria, e soprava um vento marinho. Ele assobiava por debaixo da moldura de madeira da porta e dos peitores das janelas, trazendo com ele os uivos de cães e carros. Era muito mais quente do que no campo aberto, e pelo menos ali havia um banheiro e um teto sobre nossas cabeças. De manhã cedo, quando os passarinhos tinham começado a cantar, as pessoas esticaram-se, deixando a posição adormecida, e rezaram. Não havia nada a fazer, a não ser esperar. A cada dia, o atravessador voltava de onde estivera se escondendo e nos informava sobre as condições do tempo e do mar. Não poderíamos arriscar a travessia, enquanto o vento estivesse tão forte. Quando ele saía, as pessoas conversavam um pouco, contando histórias daqueles que nunca chegaram à Grécia, de famílias inteiras, homens, mulheres e crianças, perdidas no mar. Não tomei parte nessas conversas, escutei e esperei o retorno do silêncio. Afra sentou-se em uma cadeira de vime junto à janela, sua cabeça contraindo-se ligeiramente para a esquerda ou à direita, escutando tudo. Quando fui até ela, ela disse, Nuri, não quero ir, não podemos ficar aqui. Por que não? Porque se ficarmos, viveremos para sempre nos acampamentos. É isto que você quer? Não quero mais nada nunca mais. Nossa vida ficará emperrada. Como vou trabalhar? Ela não respondeu. Começamos a viagem, não tem sentido desistir agora. Ela resmungou. E Mustafa está esperando por nós. Você não quer ver Daab? Não quer se instalar e ficar a salvo? Estou cansado de viver deste jeito. Tenho medo da água, ela disse, finalmente. Você tem medo de tudo. Não é verdade. Foi então que notei o garotinho, com cerca de 7 ou 8 anos, sentado no chão com as pernas cruzadas, rolando uma bolinha de gude pelos azulejos. Tinha algo estranho nele, como se estivesse distante, perdido em seu próprio mundo. Parecia estar sozinho ali. Mais tarde, quando saí para ficar no terraço, o menino me seguiu. Ficou ao meu lado por um tempo, mudando de um pé para outro, cutucando o nariz, limpando na parte de trás do seu jeans. Nós vamos cair na água? Ele perguntou e olhou para mim com olhos arregalados, exatamente como Sammy teria feito. Oh não! Como as outras pessoas. Oh não! O vento vai levar o barco. O barco vai virar na água. Oh não! Mas se isso acontecer, estaremos com colete salva-vidas. Vamos ficar bem. E Alá, tenha piedade de nós, vai nos ajudar? Sim, Alá vai nos ajudar. Meu nome é Mohammed. O menino disse. Estendi a mão e ele apertou como um homenzinho. Prazer em conhecê-lo, Mohammed. E uso o Nuri. O menino tornou a olhar para mim, desta vez com os olhos maiores, cheios de medo. Mas por que ele não ajudou os meninos quando tiraram as cabeças deles? Em quem tirou a cabeça deles? Quando eles ficaram esperando em fila. Eles não estavam usando preto. Foi por isso. Meu pai disse que foi porque eles não estavam usando preto. Eu estava usando preto. Entende? Ele puxou sua camiseta preta, manchada. Do que você está falando? Então, meu pai me deu uma chave e disse vá para uma casa, e ele me disse onde era, e disse para eu entrar e trancar a porta. Mas quando eu cheguei lá, a casa não tinha porta. Ele tirou uma chave do seu bolso traseiro e me mostrou, como se ainda esperasse encontrar a porta onde a chave se encaixaria. Depois, voltou a enfiá-la no bolso. Mas Alá vai ajudar a gente na água, porque na água eles não podem encontrar a gente. Ele vai ajudar a gente a cruzar o mar. Os ombros de Mohammed relaxaram e ele ficou ao meu lado por um tempo, com seu jeans preto, a camiseta preta, as unhas pretas e os olhos pretos. Com o passar dos dias, percebi que ninguém mais falava com ele, e depois da nossa conversa no terraço, ele sempre olhava para mim, verificando constantemente onde eu estava. Acho que eu fazia com que se sentisse seguro. No terceiro dia, saí para dar um passeio. Havia um caminho de concreto que passava por dentro de um bosque, e se você continuasse andando, abria-se para as grandes construções. Não havia muitas nuvens, o clima era bem parecido com o da Síria, talvez um pouquinho mais fresco. O céu vivia cheio de névoa da poluição, especialmente de manhã, uma bruma cinza e densa que espreitava por sobre a água e as ruas, e não era uma bruma limpa como uma geada de inverno, era cheia de cheiros da cidade e do seu povo. No quarto dia, Elias decidiu juntar-se a mim na minha caminhada. Ele raramente falava, a não ser para dizer algo sobre o tempo, que era mais ou menos o mesmo todos os dias, mas comentava as ligeiras mudanças, como a névoa está mais densa nesta manhã, ou tem um vento mais gelado nesta noite. Ele sempre dizia o mais óbvio, mas o tempo tornou-se importante para nós, enquanto aguardávamos e procurávamos sinais de que o mar ficaria calmo, e poderíamos continuar nossa jornada. Enquanto andávamos, também tomei consciência de outras coisas, como os gatos, que me lembravam Alepo, como eles despertavam de seu estado sonolento e esperavam o dia todo por comida, nas sombras. E os cachorros vira-latas também, imprevisíveis e maltratados, com suas velhas cicatrizes e novos ferimentos, de machucados, doença ou acidentes. Eles todos se pareciam, com pelagem marrom clara, ou às vezes marrom escura. Estavam por toda parte, vagando por vielas e travessas atrás de restaurantes, esperando comida ou andando no meio do trânsito. À noite, os cães selvagens de Istambul chamavam uns aos outros pela cidade. E pela manhã,
descansavam debaixo de cadeiras e mesas em frente aos cafés na Praça Taksim. Em geral, ficavam apenas deitados, cochilando, recuperando-se das atividades noturnas. A maioria das pessoas não parecia notá-los, mas os cachorros observavam cada um, com olhos semiabertos e cabeças descansando nas patas. Observavam as crianças disparando em meio ao trânsito, batendo nas janelas dos carros, tentando vender garrafas d'água aos transeuntes. Havia famílias inteiras vagando pelas ruas, alguns descalços, às vezes sentando na calçada quando se cansavam de andar, e outros refugiados nas barracas do mercado, tentando ganhar dinheiro suficiente para sair dali, vendendo coisas que as pessoas não podiam viver sem. Carregadores de celular, salva-vidas, cigarros. Às vezes, eu me esquecia que era uma dessas pessoas. Assim como os cachorros, eu me sentava todos os dias no mesmo banco, e observava os táxis amarelos circulando as papoulas vermelhas nas rotatórias. Sentia os cheiros das churrascarias e lojas de kebab, com seus espetos e fogos a lenha, e os maravilhosos cheiros das argolas de massa chamada simit, saídas do forno, ou vendidas pelos ambulantes que circulavam pela praça todos os dias. Havia hambúrgueres crus expostos em mostruários de vidro, e nas vitrines da fachada das lojas, mulheres em roupas tradicionais faziam crepes enrolados à mão. Observei como as crianças refugiadas aprendiam a se adaptar, como dominavam a arte da sobrevivência, aqueles pequenos empreendedores, os sortudos. O que Sami teria achado dessas ruas? Das barracas do mercado, dos restaurantes e da iluminação pública na Avenida Istiklal, logo descendo a rua vinda das favelas e dos guetos? Ele teria me puxado pela mão para dentro das lojas de chocolate, e Afra teria amado as lojas, livrarias e docerias. Desde o dia em que chegamos ao apartamento do atravessador, Afra voltou a se recusar a sair ao ar livre. Quando eu voltava para ela depois de caminhar pelas ruas, contava sobre as construções otomanas, os carros, o barulho e o caos, sobre a comida e os cachorros. Se tinha algum trocado, comprava-lhe uma argola de massa coberta com sementes de gergelim. Ela adorava aquilo, especialmente quando ainda estavam quentes, e partia-a no meio para dividir comigo. Afra nunca comia o que quer que fosse sem compartilhar. Esse era o jeito dela. Não lhe contei sobre as crianças nas ruas. Não queria que elas visualizasse na imaginação, que ficasse presa com elas nos inescapáveis túneis da sua mente. À noite, quando os vira-latas acordavam, Afra ficava inquieta. Dormia no quarto ao lado com as outras mulheres. Todas as noites, punha o perfume de rosas na pele macia dos seus pulsos e pescoço, como se estivesse indo a algum lugar no escuro. Eu tinha que compartilhar um quarto com 10 outros homens. Sentia falta de Afra. Era a primeira vez em anos que não dormia ao seu lado. Sentia falta da sua respiração silenciosa. Sentia falta de pousar minha mão no seu peito para sentir as batidas do seu coração. Não dormia muito. Pensava na minha esposa. Sabia que havia vezes, à noite, em que ela se esquecia que não estava em Alepo. Sua mente pregava-lhe peças, e ela saía para o corredor. Eu reconhecia o som dos seus passos nos ladrilhos, e me levantava para recebê-la no corredor de teto alto com a longa janela. Nuri, é você? Não consigo dormir. Você está acordado? Agora estou. Não consigo dormir. Quero dar uma caminhada. Está tarde. Agora não é seguro. A gente vai amanhã. Quero ir ver Kamit com suas calças enormes penduradas no varal. Kamit era Zoitio Afo. Ele morava no fim da rua, em frente a um campo árido com balanço e um escorregador de metal. Nos fins de tarde, Afra costumava levar Sami até o balanço, e eles riam das calças gigantes de Kamit. Eu segurava seu rosto, beijava uma pálpebra, depois a outra. Em parte, eu desejava poder matá-la com aqueles beijos, pô-la para dormir para sempre. Sua mente me apavorava. O que ela podia ver, o que podia lembrar, trancado atrás dos seus olhos. Depois de alguns dias, tentei arrumar um trabalho. Havia inúmeros refugiados vendendo coletes salva-vidas e cigarros nas ruas, todos trabalhando ilegalmente porque não tinham permissão para estar ali. Não era muito difícil encontrar trabalho lavando carros. Elias juntou-se a mim. Trabalhamos juntos, esfregando a fuligem e a areia da cidade. Às vezes, roubávamos pequenas coisas do porta-malas ou do porta-luvas, coisas improváveis de serem percebidas ou de terem grande importância para o freguês. Pacotes de goma de mascar, garrafas de água pela metade, alguns trocos. Elias pegava a bituca de cigarros dos cinzeiros. O patrão era um turco de 60 anos, que fumava 60 cigarros por dia e nos pagava uma miséria. Mas já fazia 3 semanas que tínhamos chegado a Istambul e o tempo continuava ruim. Então, um pouco de dinheiro extra e algo para passar o tempo nos fazia bem. Certa tarde, depois de terminar de lavar os carros, caminhei pela Praça Taksim até encontrar um café com internet. Meu celular não estava funcionando, e eu queria ver se Mustafa tinha tentado me contatar. Eu sabia que, se ele estivesse vivo e bem, me mandaria uma mensagem, e de fato, quando entrei na minha conta, havia 3 e-mails dele. 22 de novembro de 2015. Meu caro Nuri, espero que tenha encontrado a carta que deixei para você. Penso em você e em Afra todos os dias. Sinto muito ter tido que ir embora sem me despedir. Se tivesse ficado, eles me encontrariam e me matariam. Espero que você entenda e me perdoe. Todos os dias, penso em como chegamos aqui, como a vida pode ser tão cruel. Na maior parte do tempo, não suporto estar vivo. Meus pensamentos me envenenam e estou sozinho com eles. Sei que cada pessoa aqui está presa em seu próprio inferno. Tem um homem que segura os joelhos e se balança a noite toda, e canta, Nuri. Canta uma cantiga de ninar que paralisa meu coração.
Sinto vontade de perguntar para quem ele já cantou aquilo, ou quem a cantava para ele, mas tenho medo da resposta. Então, em vez disso, ofereço-lhe cigarros, é só o que posso fazer, porque ele para de cantar por alguns minutos enquanto fuma. Gostaria de conseguir escapar da minha mente, de poder ser livre deste mundo e de tudo que soube e vi nos últimos anos. E as crianças que sobreviveram, o que será delas? Como conseguirão viver neste mundo? A viagem não correu como planejada. Viajei pela Turquia e pela Grécia, depois cruzei a fronteira para Macedônia, mas lá as coisas se complicaram. Fui pego, deportado e colocado em um trem para a Bulgária, onde me encontro agora, num acampamento na mata. Estou mandando isto do celular de um rapaz que conheci aqui. Tem tendas grandes e dormimos em beliches, todos amontoados um ao lado do outro. Acho que quando o vento sopra tudo vai desabar. Tem uma estação de trem. São trens antiquados que vêm para esta estação e as pessoas tentam pular e se pendurar neles, porque querem chegar à Sérvia. Até agora, não tentei pular em nenhum desses trens. O carrinho da comida acabou de chegar e vamos esperar para ser servidos, sardinha e pão. É isto que comemos todos os dias. Se eu conseguir sair daqui, nunca mais como sardinha. Espero receber notícias suas. Rezo pela sua segurança. Zoi primo, Mustafa. 29 de dezembro de 2015. Meu caro Nuri. Agora estou na Sérvia, num acampamento perto de uma fábrica. É um setor industrial no final de uma via férrea, que não continua. Então, cá estou eu, no final da via férrea. Espero que este não seja um sinal de que a minha viagem terminará aqui. Da Bulgária, peguei um trem que levou um dia e uma noite e fui trazido para este acampamento cercado de arame farpado, ao lado de uma aldeia. Não posso sair daqui. O acampamento é trancado e tem uma fila para sair. O trem não tem plataforma. Do vagão vindo para cá vi pessoas caminhando por uma escada de mão para entrar nele. Mas pelo menos estão partindo. Tem uma moça aqui que perdeu a voz. Ela deve ter 18 anos, e todos os dias a mãe implora para que ela fale. A garota abre a boca mas não sai um som. Eu me pergunto que palavras estão presas dentro dela que não conseguem sair. Ela é o oposto do menino perto do rio que chorava pelo pai. Mas sabe-se lá o que a moça sofreu, o que ela viu. Aqui faz muito silêncio, mas o silêncio é preenchido com caos e loucura. Tento me lembrar do som das abelhas. Tento achar alguma luz fechando os olhos e imaginando o campo e nossas colmeias. Mas então me lembro do fogo, e me lembro de Firas e Sami. Nossos filhos foram para onde as abelhas estão, Nuri, para onde as flores e as abelhas estão. Alá está mantendo-os ali em segurança para nós, até voltarmos a vê-los, depois que esta vida acabar. Estu cansado, Nuri. Estou cansado desta vida, mas sinto saudade da minha mulher e da minha filha. Elas estão à minha espera, e não sei se algum dia vou conseguir me juntar a elas. As duas estão bem na Inglaterra, esperando ver se vão lhes conceder asilo. Se conseguirem, será mais fácil para eu chegar lá. Preciso seguir em frente, e se você estiver lendo isto, o animo a fazer o mesmo. Gaste seu dinheiro com juízo. Os atravessadores tentarão tirar de você o máximo que puderem, mas lembre-se de que tem uma viagem mais longa à frente. Você precisa aprender a barganhar. As pessoas não são como as abelhas. Não trabalhamos juntos, não temos um sentido verdadeiro de um bem maior. Acabei percebendo isto agora. A boa notícia é que não como sardinhas há uma semana. Aqui, eles nos dão pão com queijo. Em alguns dias, também uma banana. Mustafa, o último e-mail estava escrito em inglês. 20 de janeiro de 2016. Caro Nuri, passei um dia na Áustria, numa base militar perto da fronteira alemã, onde nos vasculharam e tiraram nossas impressões digitais e depois nos deportaram para um albergue alemão juvenil nas montanhas. O inverno aqui é muito frio. Estamos cercados por neve numa velha casa tão no alto que estamos perto das nuvens. Isto me lembra as montanhas anti-Líbano, meu pai e meu avô, os dias que eu passava com eles nos apiários, aprendendo sobre as abelhas. Mas aquelas montanhas eram cheias de luz do sol e davam para o mar. Estas são brancas e silenciosas, e não sei onde acabam, nem onde começam. Gostaria de chegar à França. Um dos guardas foi gentil em me oferecer enviar um e-mail do seu celular, e está digitando isto para mim. Também mandei um e-mail para minha esposa, que ainda espera por mim, e reza. Rezo por ela, e também por você e Afra. Não tenho notícias suas, mas não vou imaginar nada. Seu amigo querido, Mustafa. Fiquei parado por um momento, imaginando o que poderia ter acontecido depois da Alemanha. Agora era o começo de fevereiro. Será que ele tinha chegado à França? Continuava vivo e bem? Pensei na primeira vez em que tinha visitado os apiários nas montanhas. Sim, eram cheios de luz e dava para ver o cintilar da água lá embaixo. Mustafa tinha dado uma volta comigo. Ele era jovem, então, no final dos seus 20 anos e eu só tinha 18. Caminhava por lá de short e sandália de dedo, sem medo das abelhas. Você não tem medo? Perguntei, super atento e me encolhendo. Conheço elas. Ele respondeu. Sei quando vão ficar bravas. Como você sabe? Elas soltam feromônios que cheiram a bananas. Bananas? Ele concordou com a cabeça, satisfeito com meu entusiasmo. As outras abelhas sentem o cheiro e sabem que é para atacar. Mas o que você fará se elas ficarem mesmo bravas? Fico parado muito, muito quieto, sem me mexer um centímetro. Finjo que sou uma árvore. Então ele ficou ali, como uma estátua gigante, as mãos protegendo os olhos, sorrindo. Imitei-o, ficando o mais imóvel possível, prendendo a respiração, enquanto as abelhas voavam à minha volta centenas, ou o que pareceu ser aos milhares, seus zumbidos me cercando, me envolvendo, enrolando-se à minha volta como uma teia invisível. Nenhuma abelha pousou em mim. Viu? Ele Koscheschuh. Viu?
Você tem que relaxar e se transformar em natureza. Aí você ficará bem. 1º de fevereiro de 2016. Caríssimo Mustafa, seu último e-mail foi enviado em janeiro, e não há mais mensagens depois dessa, então eu me pergunto se você chegou à França. Acima de tudo, desejo que esteja na Inglaterra com sua esposa e sua filha. Acabei de me lembrar da primeira vez em que visitei as colmeias nas montanhas. Na minha mente, é como um filme. Éramos muito jovens. Se ao menos soubéssemos então o que a vida nos traria. Mas se soubéssemos, o que teríamos feito? Teríamos tido muito medo de viver, muito medo de ser livres e fazer planos. Gostaria de poder voltar àquele momento e ficar ali parado, cercado pelas abelhas, sabendo a cada segundo que passava que elas não eram minhas inimigas. Estou em Istambul, agora. Afra e eu estamos no apartamento de um atravessador, com outras 20 pessoas, esperando partir para a Grécia, mas o vento está muito forte no momento. Tem um menino aqui, da mesma idade do Sami. Está sozinho e não sei ao certo o que aconteceu com a sua família. Tenho medo de pensar, mas ele confia em mim e estou tomando conta dele. Sei que tenho uma longa jornada à frente. Alguns dias, penso que não consigo dar mais um passo, mas tenho um sonho em minha mente de encontrar você na Inglaterra. É isso que me faz seguir em frente. Tenho dinheiro e passaportes. Sinto-me sortudo por ter isto, porque vejo que algumas pessoas não têm nada. Estarei esperando por sua resposta. Nuri, naquela noite, quando voltei para o apartamento do atravessador, dei para Mohamed as coisas que havia encontrado. Gomas de mascar, balas de hortelã, um canivete, uma caneta, um chaveiro, um bastão de cola e um mapa rodoviário. O mapa foi o item preferido de Mohamed. Ele o abriu no chão e traçou o dedo ao longo das linhas de estradas e montanhas. Descobriu pedras nos vasos de flores da varanda, e, usando a caneta, desenhou rostos nelas. Fez toda uma família de pedras, deslizando-as pelo mapa como se estivessem viajando. Pai, mãe, avó, um irmão e 2 irmãs. Naquela noite, encontrei-o dormindo profundamente sobre o mapa, então peguei no colo, joguei-o sobre meu ombro, levei-o para o quarto e deitei-o com cuidado sobre o cobertor. Mohamed nem ao menos se mexeu. Estava perdido em seus sonhos. Partiremos logo, eu disse a Elias na noite seguinte. Ele ficou como uma grande estátua antiga na sacada, abrindo um novo maço de cigarros. Colocou-o na boca, e acendeu-o, olhando para a mata. Agora que estava comendo mais e trabalhando duro, sua estrutura tinha se encorpado e era mais fácil ver a força física natural daquele homem. O atravessador diz mais 2 dias. Elias refletiu até terminar seu cigarro, e acendeu outro. Oi, não quero ir. Vou ficar aqui. Você já não pagou o atravessador? Onde vai ficar? Descubro algum lugar. Não se preocupe comigo. Não quero continuar. Já viajei para muito longe. Para mim chega. Seus olhos estavam tristes, mas agora o sorriso era diferente. Havia vida em seu rosto e uma força interior. Ficamos os dois ali, em silêncio por um bom tempo, escutando sons noturnos do vento, dos carros e cachorros. Capítulo 5. Quando Afra acorda de manhã, me pergunta por que sente cheiro de flores. Provavelmente é seu perfume, digo. Mas não são rosas. O cheiro é fraco, como de flores de árvores frutíferas. Ela estende o braço para a mesa de cabeceira, e eu me lembro da tigela de chaves. Ela tateia até tocar a tigela, depois se senta e coloca-a no colo, inclinando-se sobre ela, aspirando profundamente, colocando as mãos dentro, e é então que percebo que a tigela não está cheia de chaves, mas de punhados de flores brancas. Você colheu elas para mim? Ela pergunta. Colhi. Outro presente. Seus olhos estão cheios da luz matinal. Não quero ver isto. Detesto vê-la deste jeito, e não sei ao certo por quê. Levanto-me e fecho a fresta das cortinas, vendo a sombra delas mover-se pelo rosto de Afra. Faz um tempo que você não me traz uma, ela diz, e leva as flores para junto do rosto, sentindo seu perfume, e naquele momento surge um sorrisinho em seus lábios, tão leve quanto o perfume das flores. Obrigada, ela diz. Onde você encontrou elas? Tem uma árvore no jardim. O jardim é grande. Não, é pequeno como um pátio e quase todo cimentado, mas tem uma árvore nele. Pensei que você nunca mais fosse me trazer um presente. Ela devolve a tigela para a mesa de cabeceira e verifica para ter certeza de que a bolinha de gude está lá. Levo-a até o banheiro, e me sento no vaso sanitário enquanto ela escova os dentes. Depois a ajuda a se vestir, tirando a baia do cabide, passando pelos seus braços, pelo seu corpo, sobre a saliência da sua barriga, sobre a cicatriz da cesariana, um sorriso permanente em seu abdômen, sobre os pelos finos das suas coxas. Cheiro a rosas e suor. A cicatriz e o enrugado da sua pele ao redor da barriga são, para mim, lembretes constantes de que ela carregou nosso filho, trouxe-o a este mundo, e não quero tocar nela. Prendo seu cabelo e enrolo o hijab em sua cabeça, prendendo os grampos onde ela quer. Tento não ser abrupto, não empurrar seus dedos para longe. O sorriso ainda parece permanecer em seus lábios, e não quero estragá-lo. Horroriza-me que um presente meu possa ter o poder de fazê-la sorrir agora, mesmo que seja um sorriso tão leve que parece quase inexistente.
Todo esse tempo eu quis conseguir atingi-la, trazer alguma luz a seus olhos, e agora que consigo, detesto isso, porque significa que ela me ama e que espera que eu a ame. Mas já não sou digno dela, do seu perdão. Temos outro encontro com Lucy Fisher nessa tarde, então nos vemos onde estávamos antes, sentados em frente a ela, à mesa da cozinha. Afra ainda não vira o rosto para ela, e entrelaça as mãos sobre a mesa, parecendo olhar pela janela. Hoje, Lucy Fisher parece mais feliz. Trouxe a papelada para provar que estamos requerendo asilo. Ela é muito eficiente. Risca quadrados de opções e faz rápidas anotações num fichário. Estou contente que não precisamos de um tradutor para você, ela diz, preocupada, olhando rapidamente para mim com seus grandes olhos azuis. Hoje seu cabelo está solto. Ela tem um cabelo muito macio e fino, que me lembra apenas, ao contrário do de Afra, que é grosso e pesado, e já foi preto como piche. Laura Fisher tem uma leveza que me agrada. Ela sente orgulho por manter as coisas em ordem. E quando as coisas não correm como ela quer, seu rosto se inflama e ela fica linda. Eu me pergunto se ela sabe disto. Neste momento, no entanto, ela está calma e seu rosto é comum. Ela me lembra uma locutora. Sua voz também. Lembrando-me da sua reação no outro dia, tento imaginar com quantas pessoas ela trabalhou, quantas ela mandou de volta, quantas perguntas as pessoas lhe fizeram, como todos devem se agarrar a ela como se ela fosse um bote salva-vidas no mar turbulento. Vocês vão mandar o marroquino embora? Pergunto. Um qual? Ela diz. Tu velho. Hatsim? Ela diz. Esta é uma informação confidencial. Não posso discutir o caso de nenhum cliente. E o seu também não. Ela sorri para mim novamente, e fecha o fichário antes de continuar. Então, o que você precisa fazer é levar esta carta para a clínica médica. O endereço está neste papel. Tela indica qual. Você não terá problema, diz, e quando estiver lá, pode marcar uma hora para sua esposa, e também para você. Pode ser uma boa ideia fazer um rápido check-up. Ela olha para a Afra, e percebo que minha esposa está desconfortável. Quando teremos a entrevista? Digo, e os olhos dela se voltam para mim. Logo entrarei novamente em contato, com uma data para a entrevista do asilo. Sugiro que comes a se preparar. Pense na sua história, como vocês chegaram aqui, o que aconteceu ao longo do caminho. Eles farão todo tipo de perguntas, e você precisa estar preparado, porque elas serão difíceis de responder, emocionalmente. Não digo nada. Você andou pensando nisto? Andai digo. Claro. Penso nisto o tempo todo. E de novo percebo algo mais real nela do que a locutora objetiva. Ela esfrega as costas da mão direita no olho, borrando um pouco a maquiagem, como faria uma menina. É que eles vão atacar qualquer coisa, principalmente se sua história for confusa. Balanço a cabeça, preocupado, mas ela não parece notar minha preocupação. Ela olha para o relógio para que eu saiba que a reunião terminou. Afra e eu nos levantamos para sair. O próximo a estar com ela é Diomande. Trocamos de lugar à porta, e ele entra e se senta com suas asas dobradas apontando sob sua camiseta. Ele é muito mais falante do que eu. Cumprimenta-a com efusividade em seu inglês truncado, e começa imediatamente a contar de onde veio, como chegou aqui. Antes mesmo que ela pergunte qualquer coisa, ele já está tagarelando. E ainda consigo ouvir sua voz mesmo do fim do corredor, uma carga de divagação energética, que de algum modo me lembra um cavalo galopando. Afra me diz que está cansada, então a levo até o quarto e ela se senta na beirada da cama, de frente para a janela, exatamente como costumava fazer na nossa casa em Alepo. Observo-a por um tempo, querendo lhe dizer alguma coisa, mas não me vêm palavras à mente, então desço para o andar de baixo. O marroquino não está na sala de visitas. Acho que durante o dia ele sai e vaga pelas lojas, conversando com as pessoas, captando palavras novas, observando e aprendendo coisas pelo caminho. Há mais alguns aqui. A mulher afegã com seu hijab tecido à mão. Ela está fazendo alguma coisa com um fio azul. Não tem muito mais a fazer senão sentar na sala de visitas e assistir à TV. Um político com cara de sapo está falando. Nós literalmente abrimos a porta incondicionalmente, sem conseguir fazer um controle de segurança de ninguém. O planejamento da bomba de Düsseldorf tinha sido descoberto. Tudo bem, um plano muito preocupante de ataques em massa ao estilo de Paris ou Bruxelas. Todas essas pessoas entraram na Alemanha no ano passado passando-se por refugiados. Meu rosto esquenta. Mudo de canal. Este sujeito admitiu ter traído 6 vezes. Mas só quando estavam dando um tempo. E vocês querem que ele suma. Ashley está no The Jeremy Kyle Show, senhoras e senhores. Desligo a TV e a sala mergulha em silêncio. Ningem parece se importar. Vou até o computador e me sento. Penso no campo em Alepo antes do incêndio, quando as abelhas pairavam sobre a terra como nuvens, zumbindo sua canção. Posso ver Mustafa tirando um favo de uma colmeia, examinando atentamente, enfiando um dedo no mel, provando. Aquele era nosso paraíso, à beira do deserto e à beira da cidade. Olho meu rosto na tela escura, pensando no que escrever. Mustafa, acho que não estou bem. Não me restam sonhos. A proprietária chega e começa a limpar a sala com um espanador amarelo berrante. Tenta alcançar as teias de aranha nos cantos, ficando na ponta dos pés com seus sapatos de plataforma e as pernas esqueléticas de elefante. Levanto-me e me ofereço para fazê-lo para ela. Passo a tarde espanando as paredes, mesas e armários da sala de visitas e de qualquer um dos quartos do andar de cima que tenha sido deixado aberto. Dou uma olhada na vida de alguns outros moradores. Alguns arrumaram suas camas, enquanto outros deixaram o quarto uma bagunça.
Alguns têm bugigangas em suas mesas de cabeceira, itens preciosos de uma vida passada, fotografias sobre a comoda, apoiadas sem molduras. Não toco em nada. O quarto do marroquino é arrumado, tudo bem dobrado, um frasco de espuma de barbear sobre a comoda, lâminas de barbear enfileiradas. Há uma fotografia em preto e branco de uma mulher num jardim. A foto está esmaecida e branca nas beiradas, e há uma pequena aliança de ouro na comoda ao lado dela. A foto ao lado desta é da mesma mulher, alguns anos depois. Ela tem os mesmos olhos e sorriso, está sentada numa cadeira de vime segurando um bebê, uma criança pequena ao lado dela. Outra foto, brilhante, muitos anos depois, é de uma família. Um homem, uma mulher e 2 adolescentes. A última é de uma mulher em pé na praia, com o mar atrás dela. Viro a e leio as palavras em árabe. Papai, meu lugar preferido. Te amo, desço ao andar de baixo sentindo-me mais pesado do que antes, e decido dar uma caminhada. Vou até a loja de conveniências. A música árabe chega até mim enquanto caminho pela rua. Embora não conheça a música que está tocando, ela me transporta para casa, seus timbres e ritmos, o som da minha língua cercando-me e me acalmando enquanto entro na lojinha. Bom dia, o homem diz em inglês. Sua pronúncia é boa, e ele está em pé muito empertigado, como se estivesse fazendo a segurança do lugar, de meia idade, bem barbeado. Ele abaixa o volume e me acompanha com os olhos, enquanto ando por lá. Paro junto ao balcão, olhando jornais desconhecidos, o Times, o Telegraph, o Guardian, o Daily Mail. Está um lindo dia, ele diz. Estou prestes a responder em árabe, mas não quero conversar com este homem. Não quero que ele me pergunte de onde venho e como cheguei até aqui. Está, digo, por fim, e ele sorri. Logo abaixo das revistas, na última prateleira, noto um bloco de desenho e lápis de cor. Tenho uns trocados no bolso, então os compro para a Afra. O homem olha para mim algumas vezes, e abre a boca para dizer alguma coisa, mas uma mulher chama-o dos fundos da loja e vou-me embora. O marroquino volta no final da tarde, chamando meu nome assim que passa pela porta. Nouri. Senior Nouri Ibrahim. Por favor, venha aqui. Tenho um presente para o senhor. Saio para o corredor e ele está ali parado com um sorriso enorme no rosto, segurando um suporte de madeira contendo 5 plantas. O que é isto? Pergunto. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado e fui até o vendedor na rua e arrumei isto para a abelha. Ele larga o suporte nos meus braços e me empurra pela sala de visitas em direção às portas do pátio. Pega uma mesa de plástico que está deitada no canto do pátio, limpando a sujeira e as folhas secas com a mão. Certo, coloque-o aqui, ele diz. Depois, fica um tempo ali admirando as flores, trevo de cheiro, cardo e dente de leão. O homem me disse que flores comprar, quais a abelha gostaria. Ele entra na cozinha e volta com um pires com água. Reorganiza os vasos de planta numa fileira, para que a abelha consiga ir de um a outro sem voar, e coloca o pires no suporte. Acho que ela vai ter sede, ele diz. Por um momento, não consigo me mexer. Posso vê-lo me encarando, esperando que eu coloque a abelha em sua nova casa, e há uma sombra de decepção em seus olhos com a minha falta de entusiasmo. Nesse momento, parado debaixo da árvore com as flores ao nosso lado, e o sol se pondo, lembro-me do meu pai. Lembro-me da expressão no seu rosto quando eu lhe disse que não queria assumir os negócios da família, que não estava interessando em vender tecidos. Queria ser um apicultor como Mustafa, trabalhar ao ar livre na natureza, sentir a terra debaixo dos pés e o sol no meu rosto, escutar a canção das abelhas. Tinha testemunhado durante muitos anos meu pai dando duro naquela lojinha escura, com suas tesouras, agulhas e fita métrica, os nós dos dedos inchados, as cores do mundo, dos desertos, rios e florestas impressas nas sedas e linhos à sua volta. Em você pode fazer cortinas com esta seda. Ela não te lembra as cores de Ahmad, quando o sol está se pondo. Era isto que ele dizia aos clientes, e para mim dizia, feche as persianas, Nouri. Feche as persianas para a luz não afetar o tecido. Como eu me lembro dos seus olhos quando eu lhe disse que não queria trabalhar naquela pequena caverna escura pelo resto da vida. Você não gostou? O marroquino pergunta. Agora, sua expressão está diferente, o senho bem franzido. Gostei, digo. Obrigado. Estendo a mão para a abelha, ela se arrasta para o meu dedo, e eu a transporto para sua nova casa. Ela examina as flores, abrindo caminho de um vaso a outro. Por que você veio para cá? Pergunto ao marroquino. O que você está fazendo aqui no Reino Unido? Seus ombros se enrijecem e ele se afasta do caixote. Por que a gente não entra e talvez você possa voltar amanhã e dar outra olhada? Na sala de visitas, ele se senta na poltrona e abre seu livro. Acho que aqui é muito importante fazer fila. Ele me diz com seu tom usual de risada no fundo da voz. Mas onde está a sua família? Pergunto. Você traz as plantas e me faz lembrar a Síria, e quando eu pergunto por que está aqui, você me ignora. Ele agora fecha o livro e olha direto nos meus olhos. Assim que eu estava naquele barco para a Espanha, soube que tinha vendido minha vida, fosse qual fosse a vida que eu tinha deixado. Mas meus filhos queriam partir, estavam em busca de uma vida melhor. Eu não queria ficar sozinho sem eles. Eles tinham sonhos. Os jovens ainda têm sonhos. Eles não conseguiram vistos, e a vida estava ficando difícil demais em casa. Havia problemas, problemas demais. Então, eles foram clandestinos, e isto é perigoso. Nós decidimos partir todos juntos, mas meu filho e minha filha foram levados para outro abrigo onde são permitidas crianças. Eles também estão esperando, e minha filha. Ele para de falar e vejo que seus olhinhos, quase escondidos nas rugas, estão brilhando. Ele está longe. Não faço mais perguntas. Diomande está lá em cima,
em seu quarto. Ele subiu depois que Lucy Fisher foi embora, fechou a porta e não saiu mais. Quando o marroquino e todos os outros vão para a cama, sigo para o pátio. Fico perto do sensor de luz, de modo que ela acenda e eu veja a abelha rastejando sobre os dentes de leão, acomodando-se em sua nova casa. Então, as flores da árvore chamam minha atenção. Ainda milhares de flores nela. Viro-me, esperando ver Mohammed em um dos cantos escuros do jardim. Ajoelho-me e olho pelo buraco da cerca, tentando ver o verde das folhas dos arbustos e das árvores. Depois, sento-me encostado na árvore, as pernas esticadas à minha frente e fecho os olhos. Está silencioso, exceto pelo barulho dos carros. Fecho bem os olhos, me concentrando, e consigo escutar as ondas. Elas sobem alto, uma lufada longa e grande, e tornam a cair. Sinto a água ao meu lado, logo ali, um monstro escuro batendo nos meus pés. Deito-me e meu corpo e minha mente são levados pelo mar. Estava escuro e bravo. Mohammed estava parado na costa, com suas roupas pretas, quase invisível contra o céu noturno e a água escura. Ia para trás quando as ondas batiam nos seus pés, e enfiava a mão na minha. Afra estava a uma pequena distância, de frente para a terra, e não para a água. Tínhamos sido levados para lá de ônibus, uma viagem de 3 horas pelo território da Turquia, todos nós agarrados a nossos coletes salva-vidas e nossos poucos pertences. Embora houvesse apenas 20 pessoas na casa do atravessador, o número de viajantes tinha subido para 40. O atravessador estava parado com o homem que tinha sido designado capitão do bote. O barco que saíra na noite anterior tinha virado, e as pessoas estavam perdidas no mar. Apenas 4 sobreviventes foram tirados da água, e 8 corpos foram encontrados. Eram essas as conversas que eu escutava à minha volta. Pelo menos, isto não é tão ruim como cruzar entre a Líbia e a Itália. Aquela é a travessia marítima mais mortal do mundo. Uma mulher parada ali perto disse a um homem. E alguns dos corpos foram dar no litoral da Espanha. Mohammed apertou mais a minha mão. Eu falei, ele disse. Não te contei isto? Contou, mas, então é verdade. A gente poderia cair na água. Não vamos. Como você sabe? Porque Alá vai nos proteger. Porque ele não protegeu as outras pessoas. Somos especiais? O menino era esperto. Olhei para ele. Somos. Ele ergueu as sobrancelhas. Soprou um vento forte e as ondas agigantaram-se. É como um monstro, Mohammed disse. Pare de pensar nisso. Como posso parar de pensar nisso quando está bem na minha frente? Seria como você levantar uma barata bem na frente do meu rosto, com todas as pernas se contorcendo, e me dizer para parar de pensar nela. Bom, então, continue pensando até cagar nas calças. Não estou fazendo de propósito. Finja que estamos entrando no navio. Mas não estamos. Estamos entrando num bote de borracha. Se cairmos na água, talvez os pescadores nos peguem em suas redes. Vão achar que pegaram um grande peixe, mas aí vão ter o maior choque das suas vidas. Afra escutava nossa conversa, mas não participou, e se manteve de costas para nós. Esperamos ali no mínimo 1 hora. As pessoas estavam ficando impacientes. Este pode ser nosso último momento na Terra, Mohammed disse. Seria bom se tomássemos um sorvete. Ou talvez, fumássemos um cigarro. E um cigarro? Você tem 7 anos. Eu sei que idade eu tenho. Meu pai me disse para nunca experimentar um porque poderia me matar. Pensei que fosse experimentar um quando tivesse 70 anos. Mas percebendo como a gente poderia morrer esta noite, agora também poderia ser uma boa hora. O que você gostaria de ter se fosse morrer esta noite? Nós não vamos morrer esta noite. Pare de pensar nisso. Mas o que você gostaria de ter? Eu gostaria muito de ter um pouco de xixi de camelo. Por quê? Porque faz bem pro cabelo. O menino riu e riu. Notei que uma mulher próxima a nós tinha ficado olhando para mim, seus olhos brilhando na minha direção, depois se desviando, depois voltando para onde Mohammed estava. Era uma mulher jovem, provavelmente 30 e poucos anos, e seu cabelo era longo e preto como de Afra, batendo no seu rosto com o vento. Ela o punha para trás e tornava a olhar para mim. Você está bem? Perguntai. EU? Ela disse. Confirmei com a cabeça e ela tornou a olhar para Mohammed, e se aproximou de mim. É só que... Ela hesitou. É só que eu também perdi meu filho. É só que... Eu sei. Sei como é. O vazio. É preto como o mar. Então, ela se afastou de mim e não disse mais nada, mas o vento do mar e o eco das suas palavras entraram na minha pele e paralisaram meu coração. O capitão designado tinha subido no bote, e o atravessador mostrava-lhe algo em seu celular e apontava para o mar. Pessoas aproximavam-se da água, sentindo que logo seria hora de ir. Todos tinham começado a vestir seus coletes salva-vidas, e eu estava ocupado ajustando as tiras do colete de Mohammed, depois ajudando o Afra com o dela. O atravessador acenou-nos chamando, e todos chegaram perto da água, um a um subindo lentamente no barco, que balançava. Mohammed sentou-se em segurança ao meu lado. Afra ainda não tinha dito nada, nenhuma palavra saíra da sua boca, mas eu podia sentir seu medo. Sua alma agora estava tão escura quanto o céu, tão agitada quanto o mar. O atravessador disse-nos para desligarmos as lanternas e os celulares. Não deveria haver barulho, nem luz até chegarmos a águas internacionais. E como vamos saber que chegamos a águas internacionais? Perguntou um homem. Porque a água vai mudar. Vai se tornar estrangeira. O atravessador disse. O que isto quer dizer? Ela vai mudar de cor. Você verá, vai parecer estranha. Apenas o capitão tinha o celular ligado, por causa do GPS.
O atravessador lembrou-lhe para seguir as coordenadas, e se algo acontecesse com o celular, olhar as luzes à distância e segui-las. O motor foi ligado e saímos para a escuridão, a borracha rangendo sobre as ondas. Não é tão ruim, escutei uma criança dizer. Não é nada ruim. Havia um triunfo na voz da menina, como se tivéssemos acabado de superar um grande perigo. Show. Sua mãe alertou. Show. Eles disseram pra gente nada de barulho. Um homem começou a recitar um verso do Alcorão, e conforme avançamos no mar, outras pessoas juntaram-se a ele, suas vozes fundindo-se com os sons das ondas e do vento. Eu estava com uma mão na água. Deixei-a ali, sentindo o movimento, o ímpeto do mar, sua vitalidade, a maneira como esfriava conforme nos afastávamos da terra. Pus a outra mão no braço de Afra, mas ela não reagiu. Seus lábios estavam comprimidos, como uma concha fechada. Os dentes de Mohammed batiam. Ainda não caímos, ele disse. Eu ri. Oh não. Ainda não. Os olhos do menino arregalaram-se, cheios de um medo genuíno. Parecia que ele estivera se apoiando no meu otimismo ignorante. Não se preocupe, eu disse. Não vamos cair. As pessoas estão rezando. Alá ouvirá. Porque ele não ouviu as outras pessoas. Já falamos sobre isto. Eu sei, porque somos especiais. Meus pés estão molhados. Os meus também. Meus pés estão gelados. Os meus também. Mohammed olhu para Afra. Os pés da sua esposa estão gelados? Acho que sim. Porque ela não diz nada. O menino encarou-a por um tempo, olhando para seu rosto, sua echarpe, suas roupas, suas mãos, suas pernas, seus pés. Acompanhei seu olhar, imaginando o que ele estaria pensando, o que estaria tentando entender, onde estaria sua mãe. Em quanto tempo vai levar? 6 horas. Em quanto tempo já passou? 6 minutos. Não. Foi mais do que isto. Então, por que você pergunta? 16 minutos. Ok, 16. Ainda restam 5 horas e 44 minutos. Vou contar. Vá em frente. Ele começou a contar, mas ao chegar ao 5º minuto, dormia pesadamente com a cabeça no meu ombro. Eu ainda estava com uma mão no braço de Afra e a outra na água. Olhei para a escuridão, todo aquele mar e aquele céu, e não poderia dizer onde acabava um e começava o outro. Era isto que Afra via todos os dias? Esta ausência de forma. Uma menina começou a chorar. Show. A mãe disse. Show. Disseram pra gente não fazer barulho. Mas estamos em águas internacionais. A menina exclamou. Agora eu posso. Com isso, a mãe começou a rir. Riu com vontade, e de repente, a menina também mudou do choro para o riso. Por fim, a mãe recuperou o fôlego e disse. Não, ainda não estamos em águas internacionais. Como você sabe? Bom, eu sei. Está bem. Quando a gente chegar naquele lugar, você me diz. Para você poder chorar? É, preciso chorar alto. A menina disse. Por quê? Porque estou com muito medo. Durma, agora, a mãe disse. E então se fez silêncio. Não houve mais rezas, nem cânticos, nem sussurros. E talvez eu também tenha dormido, porque vi à minha frente uma série de imagens. Peças coloridas de Lego espalhadas pelo chão, azulejos azuis com flores pretas, Afra usando um vestido amarelo, Sammy brincando com Lego na sala de visitas, construindo uma casa, os apiários no campo sob o sol do meio-dia, as colmeias queimadas e as abelhas mortas, Mustafa sentado no meio do campo, corpos boiando no rio, Firas deitado na mesa do necrotério, Mustafa segurando sua mão, Afra no sol com Sammy em seus joelhos. Olhos de Sammy depois, houve a escuridão, acordei de um pulo porque havia pânico. As ondas estavam maiores. Um homem gritava, tirem a água. Tem água demais. Lanternas brilhavam, e mãos esvaziavam a água, crianças choravam. Mohammed estava com os olhos arregalados, ajudando a esvaziar a água. Vi quando homens pularam no mar, o barco imediatamente voltando a ficar leve. Nuri. Efra disse. Você está no barco? Oh, não se preocupe. Estamos, eu disse. Fique no barco. Não vá para dentro d'água. Mohammed continuava pegando água com as mãos. Todos no barco faziam o mesmo. Agora, a menina começou a chorar. Chamava os homens no mar, gritando para que voltassem para o barco. A água continuou a subir e mais homens pularam para fora do barco. Todas as crianças choravam, menos Mohammed. Pude ver rosto, serio e determinado, entre os fajos de luz. Houve um momento de escuridão total, e quando a luz da lanterna voltou a iluminar, ele tinha sumido. Mohammed não estava no barco. Esquadrinhei a água, as ondas negras o mais longe que pude ver, e então, sem pensar, pulei. Estava gelado, mas as ondas não eram tão grandes quanto pensei, e nadei por lá, iluminando a superfície com a lanterna. Mohammed. Chamei. Mohammed. Mas não houve resposta. Eu podia ouvir a voz de Afra no barco. Ela chamava, mas não consegui escutar o que dizia. Continuei a vasculhar a água, que estava negra como tinta. Como eu veria Mohammed com suas roupas e cabelo pretos? Mohammed. Chamei. Mohammed. A lanterna iluminou os rostos dos homens. Mergulhei no silêncio negro, mas mesmo com a lanterna mal conseguia ver alguma coisa. Fiquei submerso o máximo que pude, sentindo com as mãos, para o caso de poder agarrar alguma coisa, um braço ou uma perna. Quando já não tinha ar nos pulmões, quando a pressão da morte me pressionou para baixo, voltei arquejando na escuridão e no vento. Estava pronto para respirar fundo e voltar para baixo d'água, quando vi um homem segurando Mohammed, levantando para dentro do barco.
As mulheres receberam nos braços o menino que tossia e balbuciava, tirando seus lenços da cabeça e envolvendo com eles. Agora, estávamos avançados em águas internacionais. O atravessador estava certo, a água mudava de fato, as ondas eram diferentes, seus ritmos estranhos. Então, todos acenderam suas lanternas, esperando que uma guarda costeira visse, esperando estarmos bastante perto da Grécia para que alguém viesse nos salvar. Aquelas luzes no escuro eram como orações, porque não havia indício de alguém vindo. Os homens não podiam voltar para o barco. Ainda havia muita água dentro. Eu sentia meu corpo ficando entorpecido. Queria dormir, recostar minha cabeça nas ondas em movimento e dormir. Nuri. Alguém chamava. Nuri. Vi as estrelas no alto e o rosto de Afra. Nuri, Nuri, tem barco. Havia uma mão no meu braço. Tio Nuri, vem vindo um barco. Mohamed olhava para mim, me puxando. Meu colete salva-vidas tinha começado a esvaziar, mas comecei a agitar as pernas para me manter à tona, para que o sangue voltasse a se movimentar pelo meu corpo. À distância, havia uma luz forte que se movia em nossa direção. Capítulo 6. Desta vez, quando acordo no chão cimentado do jardim, o marroquino já está em pé junto a mim, estendendo a mão. Como está, homem? Ele diz em inglês, enquanto me põe em pé. Depois, me conta em árabe que Afra está lá dentro me esperando, que parece mais nervosa do que da última vez. Quando subo, encontro-a sentada na cama, de costas para a porta e a tigela de flores no colo. Onde você estava? Ela pergunta, antes mesmo que eu tenha chance de falar. Adormeci lá embaixo. No jardim de novo? Não respondo. Você não quer dormir ao meu lado. Ignoro seu comentário. Dou a ela o caderno de desenho e os lápis de cor, colocando-os no seu colo, levando suas mãos até eles para que ela possa sentir o que são. O outro presente? Ela pergunta. Você se lembra do que fez em Atenas? Pergunto, e embora ela sorria, coloca tudo no chão ao seu lado. Você já está vestida, então vou dar uma caminhada. Você gostaria de vir comigo? Espero um tempo, ali parado escutando sua reação silenciosa, e quando vejo que ela não vai responder, desço e saio para a luz. Vou até o lugar onde estava o castelo de areia. A areia está empelotada, incrustada de fragmentos coloridos. Pego um pedaço de plástico rosa transparente, provavelmente parte de um copo quebrado, e jogo no mar. As ondas engolem-no. Logo atrás de mim há uma mulher sentada numa espreguiçadeira, lendo um livro. Está debaixo de um guarda-sol, usando um chapéu, um frasco de protetor solar a seu lado. Não parece notar que o sol se foi e pode até chover. Algumas pessoas passeiam com seus cachorros, um gari recolhe o lixo. O rescaldo da luz do sol. O rescaldo de guerra é outra coisa. Aqui tem uma sensação de calma, de continuidade de vida. A esperança de outro dia ensolarado. De longe, à esquerda, vem um leve som de música do parque de diversões no pier. Nunca para. O sol atravessa as nuvens e o mar cintila de repente. Desculpe-me, uma voz me diz. Viro-me e vejo que a mulher está de senho franzido, sua pele tão curtida e morena que parece que ela andou tomando sol nas planícies arenosas da Síria. Sim? Digo. O senhor poderia fazer o favor de sair da minha luz? Obrigada. Ela me agradeceu por me mover antes mesmo de eu ter me movido. É difícil se acostumar com as maneiras britânicas. Dá para eu entender a confusão do marroquino. Aparentemente, aqui fazer fila é importante. E as pessoas realmente formam uma única fila numa loja. É recomendável assumir seu lugar na fila, e não tentar forçar caminho até a frente, porque normalmente isso irrita as pessoas. Foi o que a mulher me disse no Tesco na semana passada. Mas não gosto das filas deles, da ordem deles, dos seus jardins organizados, das pequenas varandas arrumadas, e das janelas salientes que brilham à noite com o cintilar de suas TVs. Tudo isto me lembra que essas pessoas nunca viram a guerra. Lembra-me que lá na minha terra ninguém assiste a TV na sala de visitas, ou em suas varandas, e me leva a pensar em tudo que foi destruído. Pergunto como chegar à clínica médica e a descubro em uma subida em uma das travessas que saem da costa. O lugar está cheio de crianças resfriadas. Uma mãe segura um lenço de papel junto ao rosto do filho, e diz para ele assoar o nariz. Algumas crianças brincam com brinquedos em um tapete no canto da sala. Os adultos leem revistas ou olham para o monitor, esperando que seus nomes apareçam. Fico na fila do balcão da recepcionista. Tem 5 pessoas à minha frente. No chão, há uma linha amarela com as palavras. Fila atrás desta linha. A mulher da frente está entregando uma amostra de urina para a recepcionista. A recepcionista puxa um par de óculos de armação vermelha de uma massa de cachinhos minúsculos. Analisa o recipiente, digita algo no sistema, veda o frasco de urina numa embalagem de celofane e grita. E próximo. Passam-se cerca de 15 minutos até eu chegar à frente, e estou com a carta de asilo em mãos. Quando a coloco sobre o balcão, ela puxa os óculos sobre o nariz e lê. Não podemos registrá-lo, ela diz. Por que não? Porque a carta de asilo não tem um endereço. Por que vocês precisam de um endereço? Para registrá-lo, precisamos ver um endereço.
Eu posso dizer o endereço. Precisa constar na carta. Por favor, volte quando estiver com toda a documentação correta. Mas minha esposa precisa consultar um médico. Sinto muito, senhor. São as nossas regras, ela diz. Mas as orientações do Serviço Nacional de Saúde dizem claramente que um médico não pode recusar um paciente por não ter identificação ou prova de residência. Sinto muito, senhor, ela diz recolocando os óculos sobre os cachos, sua boca uma linha tensa. São as nossas regras. A mulher atrás de mim estala a língua com educação. A recepcionista empurra os papéis para mim, se desculpando. Fico ali parado, olhando para elas, e naquele momento algo me aniquila. É apenas um pedaço de papel. É apenas uma recepcionista em um consultório médico, mas os sons de conversas, pessoas se movimentando à minha volta, telefones tocando nos cubículos atrás do balcão, pessoas rindo. Escuto o som de uma bomba cortando o céu, vidros se estilhaçando. O senhor está bem? Olho para cima. Há um clarão e um estrondo. Ajoelho-me e tampo os ouvidos. Sinto uma mão nas costas e depois vejo a água. Sinto muito mesmo, senhor, diz a recepcionista depois que me levanto e bebo a água. Não há nada que eu possa fazer. O senhor poderia juntar a papelada certa e voltar? Sigo a rua que serpenteia saindo do mar, com suas fileiras de casas de tijolo marrom idênticas, lado a lado, e volto para o B&B e encontro Afra novamente em nossa cama, agora com algumas flores nas mãos. Ajoelho-me na frente dela e olho nos seus olhos. Quero me deitar com você, ela diz, e o que ela quer dizer é e eu te amo, por favor me abrace. Seu rosto traz uma expressão que reconheço de anos atrás, e faz minha tristeza parecer algo palpável, como uma pulsação, mas também me deixa com medo, medo do destino e do acaso, do sofrimento e do dano, da aleatoriedade da dor, de como a vida pode tirar tudo de você de repente. Embora seja apenas o começo da tarde, deito-me ao lado dela na cama e deixo que ela me envolva com seu braço e pressione a palma da mão sobre o meu peito, mas não toco nela. Ela tenta segurar minha mão e afasto-a. Minhas mãos pertencem a outro tempo, quando amar minha esposa era uma coisa simples. Quando acordo, está escuro e a escuridão pulsa. Sonhei algo vago. Desta vez não foi assassinato. Em minha mente há um vislumbre de corredores, escadas e caminhos que formam uma rede. Em algum lugar longe daqui, uma imagem do céu pela manhã e um FOG. Vermelho tremeluziu na praia ao amanhecer. Como madeira trazida à praia pelo mar, fomos deixados na minúscula ilha militar de Farmaconisi. Estávamos molhados e tremendo, e o sol tinha começado a nascer. O rosto de Mohammed estava branco e azul, ele ainda tinha os lenços das mulheres envolvendo seu corpo, e agora, por algum motivo segurava a mão de Afra. Mas eles não conversavam, não trocaram uma palavra. Só ficaram ali, parados na praia, com o mar às costas e o sol nascendo para saudá-los. Um dos homens tinha recolhido os coletes salva-vidas e feito uma enorme fogueira com eles. As chamas nos aqueceram e nos juntamos à sua volta. Eu caí na água, Mohammed disse, passando a segurar a minha mão. Eu sei. Morri um pouquinho. Foi por pouco. Mas eu morri um pouquinho. Como você sabe? Eu vi a minha mãe. Ela segurava minha mão na água e me puxava, e dizia para eu não dormir, porque se eu dormisse, dormiria para sempre e não conseguiria acordar de novo e brincar. Então, eu acho que morri um pouquinho, mas ela me disse para não fazer isso. Gostaria de saber o que tinha acontecido com a mãe dele, mas não quis perguntar. Aparentemente, outra embarcação não governamental viria nos pegar para nos levar para outra ilha, e no meio tempo tínhamos que esperar ali, na praia. Havia um grande container de transporte, mas já estava cheio de gente, correndo a história de que eles tinham chegado antes naquela noite, vindos de outra parte da Turquia, mais distante na costa. Eles deveriam ir para outra ilha, mas o motor tinha deixado de funcionar e seu barco tinha flutuado até Farmaconisi. A guarda costeira os tinha encontrado e trazido de volta para lá. Alguns dos homens e crianças saíram para conversar conosco e para se aquecer junto ao fogo. Tio Nuri, Mohammed disse, com um grande sorriso revelando a falta de um dente. Este lugar se chama a Ilha do Biscoito. A menina do container me contou. Era uma manhã fria, e as gaivotas e pelicanos mergulhavam no mar. Na segurança daquela ilha, e ao calor do fogo e do sol, as pessoas começaram a adormecer. Mohammed estava deitado de costas, esticado. Não dormia, olhava para o vasto céu azul, apertando os olhos contra a luz forte. Em sua mão, segurava sua bolinha de gude minúscula, rolando-a nos dedos. Do meu outro lado, estava sentada Afra, com a cabeça no meu ombro e a mão segurando meu braço como se eu pudesse escapar. Segurava com tanta força que até quando adormeceu sua pressão não relaxou, e eu me lembrei de Sammy, quando era bebê, da maneira como costumava adormecer com o mamilo de Afra na boca, a mãozinha agarrada ao tecido da sua echarpe. É curiosa a maneira como amamos pessoas desde o dia em que nascem, a maneira como nos apegamos, como se estivéssemos nos apegando à própria vida. Tio Nuri, Mohammed disse. O quê? Me conta uma história para eu pegar no sono. Minha mãe costumava me contar uma história quando eu não conseguia dormir. Lembrei-me de um conto que minha própria mãe costumava contar para mim quando eu era pequeno, no quarto de ladrilhos azuis. Lembro-me dela com a cabeça no livro, um leque vermelho cintilando na mão direita, comendo um Col W Shore 13, seu adorado doce de Alepo. Vamos lá, tio Nuri. Mohammed disse. Vamos lá, senão eu vou cair no sono sozinho sem escutar uma história. Fiquei subitamente irritado com o menino. Queria ficar com os meus pensamentos, com a voz da minha mãe, o leque cintilando à luz da lâmpada. Se você pode cair no sono, por que quer uma história? Porque aí eu caio no sono melhor. Tudo bem, eu disse. A história é a seguinte.
Um sábio califa manda seus servos, não consigo me lembrar exatamente de quantos eram, numa missão para encontrar a misteriosa cidade de bronze, nos longínquos e áridos desertos, onde jamais alguém havia entrado. A viagem leva 2 anos e alguns meses, e está cheia de dificuldades. Os servos levam 1000 camelôs e 2000 cavalos. Disto eu me lembro. É muito. O que alguém faria com 1000 camelôs? Eu sei, mas a história é assim. Eles passam por uma região desabitada e em ruínas, e por um deserto com vento quente, sem água e sem um som. Como pode não ter som? Simplesmente não tem. O quê? Nenhum passarinho, nem vento, nem conversa. Nada. Mohammed senta se. Está mais acordado do que antes. Talvez eu tenha escolhido a história errada para contar. Tenha dó. Tudo bem, continuei. Um dia, eles chegam a uma vasta planície. Veem alguma coisa no horizonte, alta e negra com fumaça subindo para o céu. Quando chegam mais perto, veem que é um castelo feito com pedra negra e uma porta de aço. Uau! Agora, Mohammed arregala os olhos, cheio de curiosidade e encantamento. Imagino que agora você não esteja ficando com sono. Não, ele disse, sacudindo meu braço para eu continuar. Tudo bem. Então, do outro lado está a cidade de bronze, protegida por um muro alto. Atrás do muro há um paraíso reluzente de mesquitas, cúpulas e minaretes, torres altas e bazares. Dá para imaginar? Dá. É lindo. É muito lindo e resplandecente, com bronze, joias, pedras preciosas e mármore amarelo. Mas o lugar todo está vazio. Não tem movimento, nem som. Os homens não encontram uma pessoa. Nas lojas, nas casas, nas ruas, só o vazio. Não há vida nesse lugar. A vida é tão inútil quanto a poeira. Nada pode crescer ali. Nada pode mudar. Por quê? Escute. No meio, há um pavilhão muito grande com uma cúpula que se eleva no espaço. Eles chegam a um lugar com uma mesa comprida com palavras gravadas na superfície. Está escrito, nesta mesa comeram 1000 reis cegos do olho direito, 1000 reis cegos do olho esquerdo, e 1000 reis cegos dos 2 olhos, todos eles deixaram o mundo e foram para tumbas e catacumbas. Todo rei que algum dia governou aquele lugar era cego, de um jeito ou de outro, portanto eles o deixaram cheio de riquezas e desprovido de vida. Observei o rosto de Mohammed e vi os pensamentos movendo-se atrás dos seus olhos. Houve uma pausa, como se ele estivesse prendendo a respiração. Depois ele soltou o ar. É uma história muito triste. É uma história triste. Que é verdadeira? É sempre verdadeira. Você não acha? Como lá em casa. É exatamente como lá em casa. Mohammed deitou-se, virou-se para o fogo e fechou os olhos. Vendo a fumaça subindo no céu da manhã, lembrei-me de Mustafa fumegando as colônias na estação da colheita. Usávamos a fumaça para nos proteger enquanto colhíamos o mel. Assim, as abelhas não sentiriam os feromônios umas das outras, e seria menos provável que nos picassem em autodefesa. Enchíamos uma lata com lascas e aparas de madeira e acendíamos um fogo, e depois, quando o fogo já estava em andamento por um tempinho, apagávamos a chama exposta e punhamos mais combustível em cima dela. Não se deve ter uma chama exposta, porque se ela chegar aos foles, podem funcionar como um lança-chamas e queimar as asas das abelhas. Quando tínhamos tantas colônias que não conseguíamos manejá-las sozinhos, contratamos trabalhadores que nos ajudavam a produzir novas colmeias, a criar as abelhas rainha, a verificar as colônias para impedir infestações, e também recolher o mel. No campo onde Mustafa estava, nossos empregados também fumegavam as colônias, e nuvens de fumaça subiam das suas latas para o céu azul, de onde o sol ardia sobre todos nós. Mustafa fazia almoço para todos, geralmente lentilhas ou triguilho com salada, ou macarrão com ensopado de ovo, seguidos por queijo cremoso baladi com mel. Tínhamos uma pequena cabana com cozinha, e do lado de fora uma tenda com ventiladores para aliviar um pouco o calor. Sentávamos juntos para comer, Mustafa à cabeceira da mesa de madeira, enchendo a boca de comida depois da manhã de trabalho pesado, mergulhando o pão no molho de tomate. Ele tinha muito orgulho e gratidão pelo que tínhamos conseguido juntos, mas em parte eu sempre me perguntava se essa gratidão também decorria do medo do desconhecido, de algum desastre futuro. Mustafa perdeu a mãe quando tinha 5 anos. Ela e seu irmão nascituro morreram durante o trabalho de parto, e acho que ele vivia eternamente à beira de uma catástrofe iminente, então deu para apreciar tudo com a alegria e o terror de uma criança. E Nuri, ele dizia, enquanto limpava o molho no queixo, veja o que criamos. Não é maravilhoso? Não é simplesmente maravilhoso? Mas ali nos seus olhos havia um brilho de algo mais, um negrume que vinha reconhecer como pertencente ao âmago da sua infância.